Olá. O Estado brasileiro é laico, o que significa que deve ser neutro em relação a todas as religiões. Não pode usar as escolas em prol de determinadas crenças e ideias contra outras devoções e opiniões. Da mesma forma, o sistema de ensino também não pode servir de meio para a difusão de doutrinação política. Projeto de lei na Assembleia Legislativa prevê a criação do programa Escola Sem Partido, visando a neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. Este é o tema do programa em discussão de hoje, com os nossos convidados. Maíra Zapater, professora de Direito da Fundação Getúlio Vargas, Paulo Silvino Ribeiro, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política, Miguel Najib, coordenador do movimento Escola Sem Partido, ele participa por transmissão pela internet, e o deputado Luiz Fernando Machado, do PSDB, que é o autor deste projeto de lei. Muito obrigado pela presença de todos aqui neste programa em discussão. É um direito do estudante que seu conhecimento da realidade não seja manipulado por professores para fins políticos ou ideológicos. A Constituição brasileira prevê o livre ensino nas escolas sem que essa garantia fira outro direito dos estudantes, que é o da liberdade de consciência e crença. Na justificativa de seu projeto de lei, o deputado Luiz Fernando Machado, do PSDB, reafirma a neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. O parlamentar considera que nem o governo, nem a escola e nem os professores têm o direito de usar a sala de aula para tratar de conteúdos morais que não tenham sido previamente aprovados pelos pais dos alunos. A iniciativa do deputado expõe também o que prescreve a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A legislação prevê, entre as finalidades da educação, o preparo do educando para o exercício da cidadania. Professora Maíra, em que medida o sistema de ensino brasileiro promove a influência ideológica? Bom, primeiro cumprimentar a todos os presentes, cumprimentar o Miguel, que está acompanhando aqui conosco via internet. Eu acho que o primeiro ponto é a gente pensar o que é essa doutrinação ideológica. Enquanto a gente não definir, delimitar de que conceitos a gente está falando, eu acho que fica complicado estarmos todos na mesma página para discutir. Todo e qualquer ensino, aliás, toda e qualquer fala, todo e qualquer discurso, ela vai estar sendo posta a partir de um determinado lugar. Então, a gente partir do pressuposto, ou da ideia, ou da utopia, de que vai haver um ensino que seja neutro, um conteúdo que seja neutro, me parece um ponto importante da gente discutir. Quando a gente fala de um mapa mundo, a gente acabou de ver no VT, imagem de um mapa mundo numa sala de aula. Esse mapa é neutro? Na minha visão, ele não é neutro. Esse mapa ele coloca tamanhos de países, posições de países que vão transmitir uma determinada ideia. Dizer Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil é uma opção a partir de um determinado recorte. Então, o que é essa neutralidade? O que é essa doutrinação? Eu acho que são duas perguntas fundamentais de onde a gente deve partir. A mesma questão, professor Paulo. O sistema brasileiro de ensino promove essa doutrinação, essa influência ideológica? Olha só, primeiro eu agradeço poder participar. E acho que a Maíra ponderou algumas coisas que são de fato importantes. Veja bem, até as matérias mais elementares, como matemática e português, a partir das grandes evoluções burguesas, elas tomam uma outra finalidade que também era para aumentar a produção. Evidentemente que a produção é importantíssima, né? Mas a valorização de algumas ciências em detrimento de outras, né? E quando a gente pensa ciência, veja, a ciência tem a pecha de sempre estar, entre aspas, promovendo o bem de todos. Isso não é verdade, né? Ou seja, ela sempre garante o bem de quem pode consumir dela ou ter acesso a ela, né? Então, na escolha dos projetos pedagógicos do século XVIII, XIX e até hoje, mesmo que a ciência não seja uma ciência humana, mas seja uma ciência dura ou biológica, também existe uma escolha de caráter ideológico. Então, eu acho que a preocupação que existe é que, de fato, a gente garanta uma racionalidade, uma neutralidade, e eu concordo, acho que nesse aspecto é fundamental. Por outro lado, é preciso, acho que a Maíra também ponderou muito bem, esses conceitos que, a meu ver, estão, de uma certa maneira, sobrepostos aqui, e de quais eu falo, política e ideologia, são coisas diferentes. Né? Eu acredito sim que ao falarmos de ideologia, a gente também está fazendo política, mas a política enquanto ciência, ela tem uma neutralidade.
E na escola, a grande finalidade dela é criar um senso crítico. Então, o que a gente tem que, de fato, estimular é o senso crítico. E aí o cidadão, o aluno, a partir desse senso crítico, escolhe, né, a sua posição ideológica ou não. O ambiente escolar é político. De fato, veja, até volto a um outro dado histórico. A escola vira o que é hoje a partir de um movimento político da própria Revolução Francesa, que entende que a escola tem que ser laica, porque até então era ligada à igreja, né? Que abandona uma ideologia religiosa, mas assume uma outra, né? De caráter burguês, né? Ou seja, e que também, embora não mais religioso, também, ou seja, também tem um outro pensamento por trás. Vamos agora conversar com o Miguel Najib, que está em Brasília. Miguel, a mesma questão aqui que eu já fiz aqui para os professores, para a Maíra e para o Paulo, em que medida o sistema de ensino brasileiro promove alguma influência ideológica? Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite, é uma honra para mim participar do programa de vocês. Eu gostaria de baixar um pouco o nível da discussão, com todo respeito. A coisa está sendo colocada num plano abstrato, teórico, muitas vezes até de difícil apreensão, talvez, de difícil apreensão para as pessoas que estão ouvindo. Do que é que nós estamos falando neste momento? Nós estamos falando de uma proposta legislativa. O que é que diz essa proposta legislativa concretamente? É claro que definir em termos abstratos, em termos teóricos, o que é a doutrinação política, ideológica em sala de aula, isso pode levar, isso pode provocar uma discussão enorme e que não vai acabar nunca. Então, o que faz o nosso projeto é o seguinte: ele descreve condutas que um professor não deve adotar em sala de aula, condutas concretas. Então, ele não diz genericamente, ele também diz que não pode haver doutrinação política e ideológica em sala de aula. O que é que isso significa? Significa que o professor não pode abusar da sua posição para fazer a cabeça dos alunos. Em português, é isso. O professor não pode abusar da presença obrigatória dos alunos na sala de aula para fazer a cabeça deles. E quais são as condutas que o nosso projeto descreve como sendo vedadas ao professor? A primeira delas, Mauro, é a seguinte: o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Ele não pode promover esses interesses, essas opiniões. Ele não pode abusar da posição de poder que ele tem dentro da sala de aula para obrigar os seus alunos a escutá-lo falar, a escutá-lo dizer o que ele quer a respeito de qualquer assunto. Segundo ponto, o professor não favorecerá, não prejudicará e não constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas ou da falta delas. Essa é a segunda conduta que o professor não pode adotar em sala de aula: prejudicar ou favorecer indevidamente os alunos, simplesmente porque eles acreditam em alguma coisa, eles têm determinada convicção política ou ideológica. Terceiro, o professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Por que o professor não pode incitar porque ele não possa fazer propaganda político-partidária em sala de aula? Eu acho que ninguém contesta isso, não é verdade? Agora, que ele não possa também incitar os alunos a participar de uma passeata, de uma manifestação, também é óbvio, porque ele poderá usar a sua posição de poder para induzir os alunos a fazer alguma coisa que seja do seu próprio interesse. Como talvez seja agora o que está acontecendo no estado de São Paulo a propósito do fechamento das escolas. Eu não sei se esses estudantes que estão participando dessas movimentações todas não estão agindo a serviço de uma determinada agenda política e partidária. Eu tenho minhas dúvidas a respeito disso. O quarto dever do professor: ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos, de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. Quinto, o professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Então, Mauro, essa é a síntese do nosso projeto de lei, do nosso anteprojeto que foi aí apresentado pelo deputado Luiz Fernando. Eu desafio qualquer pessoa
a demonstrar que esses deveres não existem. Eu desafio, realmente. Eu tenho certeza que todos que estão participando do programa vão concordar que esses deveres de fato existem. Então, o nosso projeto propõe apenas uma coisa: que esses deveres sejam levados ao conhecimento do estudante dentro da sala de aula. Porque dentro da sala de aula, o estudante está numa posição extremamente vulnerável. É necessário empoderar a vítima da doutrinação, a vítima dos abusos eventualmente cometidos por alguns professores, para que elas possam se defender dentro da sala de aula quando esses abusos ocorrerem. Por isso é que nós dizemos que esse projeto é um projeto de estrita cidadania, porque cidadania significa conhecer os seus direitos para poder exercê-los. E o que o nosso projeto propõe, única e exclusivamente, é isto: que o estudante seja informado dos direitos que correspondem aos deveres do professor. Então, em síntese, é isso. A gente pode também debater abstrações sobre o conteúdo, o que significa ideologia, o que significa doutrinação, tudo bem, mas o projeto é muito concreto. O projeto define condutas, define obrigações extremamente concretas e que, eu duvido, repito, desafio qualquer pessoa a demonstrar que essas obrigações não existem. Você quer dizer, então, Najib, que esses deveres existem, porém não são cumpridos? Com certeza, não vêm sendo cumpridos. Há muitas evidências de que esses deveres vêm sendo violados dentro da sala de aula. No nosso site é www.escolasempartido.org, existem assim provas inumeráveis de que esses deveres vêm sendo descumpridos, não apenas em sala de aula, não apenas, mas, por exemplo, no Enem. Acabou de acontecer uma prova do Enem e muitos desses deveres aqui não foram o princípio da neutralidade política e ideológica do Estado e e o respeito à liberdade de consciência e de crença do estudante não foram respeitados no Enem. Os estudantes foram obrigados a responder num determinado sentido, violando, muitos deles, a própria consciência para poder ter acesso ao ensino superior. Isso é muito grave, isso é uma violação aos direitos humanos do estudante. E eu destaco, o primeiro desses direitos é a liberdade de consciência e de crença. Deputado Luiz Fernando Nós estamos Machado. numa situação muito difícil no Brasil. Sim. Deputado Luiz Fernando Machado, o Miguel Najib se referiu ao Enem, onde mais há evidências de que esses deveres não estão sendo cumpridos dentro da sala de aula por parte do professor. Primeiro, Mauro, quero agradecê-lo pelo convite, agradecer ao Paulo, a Maíra e ao Miguel Najib, que está em Brasília via internet debatendo conosco, pela oportunidade que nós aqui estamos tendo. Eu vejo com muito brilhantismo a chance de nós podermos posicionar o projeto que aqui foi apresentado com as bases conceituais, com a autoria intelectual do Procurador-Geral, o Procurador do Estado, Miguel Najib, do Estado de São Paulo, Miguel Najib. Esse é o primeiro ponto fundamental dessa discussão, porque muitos já pegaram o conceito do projeto e fizeram uma absoluta confusão, como se nós quiséssemos evitar uma boa discussão política em sala de aula, uma boa discussão, qual seja o viés em sala de aula. O projeto não tem esse objetivo. O projeto tem o objetivo de eliminar exatamente aquilo que o professor Miguel Najib aqui fez as considerações, que é a imposição de um modelo, é a imposição de uma visão de mundo sem que o aluno tenha conhecimento dos demais. Ninguém aqui discute a importância de nós promovermos uma boa discussão política, desde que essa discussão seja efetivamente compartilhada com outras visões, inclusive com as visões que não são aquelas do próprio professor que está em sala de aula, neste momento, ministrando os seus afazeres, os seus cursos. Então, o que nós queremos, inicialmente nessa discussão, é deixar bem claro de que existe, sim, no Brasil, hoje, um movimento, um modelo que procura implementar ideologias dentro da cultura da sala de aula. E nós estamos lidando aqui, neste caso, com esse projeto que foi apresentado, Mauro, exatamente de um ensino, que é um ensino de adolescentes, de jovens que ainda não têm a sua formação absoluta. Eu fico muito contente quando o professor Paulo diz que é necessário que a discussão seja feita de modo mais amplo e com as demais correntes e vertentes daquilo que nós acreditamos. Mas o que hoje efetivamente está posto no ensino no Brasil é que uma parcela desses professores, vou aqui plagiar o que disse o Miguel Najib, utiliza dessa audiência cativa para fazer a imposição do seu pensamento. E isso é uma covardia. Isso é uma absoluta covardia, você se utilizar de uma posição preferencial de liderança dentro de uma sala de aula para poder fazer correções de prova com a sua visão de mundo.
Eu acho que esse conceito não cabe à escola, não cabe ao professor. Isso cabe sim à família. Aliás, um dos grandes pontos que hoje nós discutimos com relação ao ensino é a falta de integração da própria família no acompanhamento da educação dos seus filhos. Isso cabe à família. A escola não cabe implementar nenhum tipo de ideologia. Não cabe. Até porque isto não é aquele princípio inicial que nós estabelecemos como neutralidade do Estado. Então esse é um ponto que eu queria inicialmente aqui, para aquecer o nosso debate, firmar a posição. E que nós não somos contra a discussão. Nós somos contra as imposições que são feitas dentro de sala de aula com uma única visão de mundo. E isso é absolutamente irresponsável. Nessa sua afirmação, deputado, de que esse modelo partiria de uma parcela dos professores, isso está ligado, isso é uma motivação dos próprios professores, seria uma motivação dos próprios professores ou a partir das direções das escolas? Não, veja, isso é uma manifestação livre do próprio professor, até porque ele tem um domínio sobre a sua classe. Isso não é um movimento que hoje existe no Brasil organizado para implementar as ideologias. Existe sim uma parcela que pensa desta forma, mas a grande maioria, a grande parcela de professores que nós temos conhecimento apoiam a tramitação desse projeto e a sua aprovação. Agora, aqueles que se utilizam da audiência cativa para efetivamente implementar o seu modelo ideológico, esses sim se manifestam absolutamente contrários a esse projeto. Você está na TV Assembleia SP, no programa Em Discussão. Nós estamos falando hoje aqui sobre o projeto de lei de autoria do deputado Luiz Fernando Machado, do PSDB, que propõe o sistema estadual de ensino do programa Escola Sem Partido, visando a neutralidade política, ideológica e religiosa no estado de São Paulo. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já.